Assistência Social, que tem como tema a gestão e o financiamento na efetivação do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Queremos compor a nossa mesa de abertura, lembrando que as nossas atividades já começaram desde as 7h30 da manhã, com o credenciamento, onde todos vocês puderam se credenciar. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Conselho Municipal de Assistência Social, eu cumprimento a mesa em nome da pessoa do prefeito Luiz Carlos Patês, da nossa vice-prefeita Dona Luzia, dos vereadores Dora, Flávio, Dilson, Emília. Cumprimento também aos secretários municipais aqui presentes. Cumprimento também a presidente do Conselho Tutelar de Caraíbas, Lidiane Abade. Cumprimento também os usuários dos grupos de convivência da assistência social, da terceira idade. Aqui representantes, temos o senhor Jaci Viana, representando o grupo de mulheres Dona Marlúcia, representando o grupo do Projovens, Paulo Henrique, que também é aluno do CELEM. Cumprimento também a mesa em nome do vice-prefeito de Belo Campo, Robério, também o ex-prefeito de Encruzilhada, Paulo Luz. Cumprimento a secretária executiva e assistente social, Elenzite. Também cumprimento a senhora Maria Cleide Patês, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraíbas. Cumprimento também todos os funcionários da assistência social, os funcionários do CRAS, as assistentes sociais, Marcela, Nilma, as psicólogas, Iana, Nivalda, os gestores de Bolsa Família, Danilo, Maurício, também o grupo de Projovens, funcionários Simone, Fábio, Robson. Cumprimento também todo o pessoal da assistência social, Eliette, Lucimar, todos os funcionários da assistência social. Cumprimento em especial também todos os usuários que se fazem aqui presentes, todo o pessoal da terceira idade, o grupo do Projovens. Cumprimento também os diretores das escolas municipais, também o vice-diretor da escola estadual, o senhor André, diretor Francisco, a vice-diretora Rosana, a diretora de Jesuíno Flores, Mônica, a diretora da creche Silvana, Dona Magda, que está representando também a educação infantil. Cumprimento também todos os conselheiros municipais da assistência social. Cumprimento também as pessoas que fazem parte dos conselhos governamental e sociedade civil, em nome dos conselheiros da educação, da saúde e da assistência social. Então é uma grande alegria que hoje estamos aqui para realizarmos a nossa 4ª Conferência Municipal da Assistência Social. E também eu gostaria de agradecer a todos os caraibenses aqui presentes no nosso evento. Então a nossa conferência hoje é a 4ª conferência e tem como tema o financiamento e a gestão na efetivação do SUAS. Então nós temos esse tema. As conferências são realizadas a cada 2 anos. Então o objetivo das conferências municipais, em especial da assistência social, tem como objetivo analisar, propor deliberações e propostas para serem analisadas nas conferências estaduais e depois das estaduais serão encaminhadas para as conferências nacionais. Então, as conferências, elas são de singular importância para a nossa sociedade, pois é através das conferências municipais que nós iremos elaborar propostas e diretrizes, em busca de melhorar a política pública da assistência social. Então, é com grande prazer que hoje nós estamos aqui para realizar a nossa conferência. Gostaria também de agradecer a todos vocês pela presença, por estarem aqui hoje. Então é com muito prazer que nós recebemos a todos vocês e gostaria que essa conferência fosse um marco na nossa
assistência social. Pois hoje nós iremos decidir, né, propostas para enviarmos para a conferência estadual. Então, a conferência, ela teve no tema central a gestão e o financiamento da assistência social na efetivação das suas. Temos também 6 eixos. Nesses eixos, nós iremos dividir em 6 grupos para discutirmos os subtemas, né, que o financiamento obrigatório da assistência social, que é o eixo 1, o eixo 2, que é a vigilância socioassistencial, o monitoramento e avaliação da assistência social, o eixo 3, gestão de trabalho, o eixo 4 é a gestão de programas, né, e projetos de assistência social. Temos também o eixo 5, que é a gestão dos projetos e programas, e temos também o eixo 6, que é a regionalização. Então, hoje a gente iremos fazer a subdivisão dos grupos para discutirmos cada um desses 6 eixos para elaborar juntamente com a comunidade propostas para a melhoria da assistência social. Então, é importante também ressaltar, depois que foi criada a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, tivemos assim, um grande destaque, uma grande importância. Depois que foi criada essa lei, a LOAS, que é o número 8.742/93, ela foi criada há 20 anos atrás. Depois da criação dessa lei, a assistência social ela passou a ser considerada uma política pública de assistência social. Então, com a criação da LOAS, veio melhorar e realizar programas e projetos para a melhoria da assistência social. Então, graças à LOAS, hoje, a cada ano que se passa, nós temos tido vários avanços e progressos com relação à política pública de assistência social. Então, assim, eu, como estou secretária de Assistência Municipal de Assistência Social, eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês para elaborar as propostas, né? Propostas essas que terão grande importância para a melhoria da assistência social no nosso município. E então, eu gostaria de agradecer a todos e, com o passar do tempo, eu irei voltar a fazer uso da palavra e, no mais, obrigado a todos vocês. Eu espero que Deus ilumine a todos nós, né? Que ilumine o nosso primeiro dia de trabalho, né? Nosso único dia de trabalho, que é a nossa conferência, e que todos fiquem à vontade e espero que todos possam, essa nossa conferência possa ser de grande valia para todos vocês. Muito obrigada a todos. Cumprimento a mesa aqui presente, em nome do prefeito, da vice-prefeita, da secretária da Assistência Social e os demais componentes, os vereadores e os demais secretários dos nossos companheiros de trabalho. Eu inicio minha fala parabenizando já a nossa Secretaria da Assistência Social por este evento, por essa conferência, que vai trazer grandes frutos para o nosso município. Dizer que não tenho visto tanto trabalho como tem desempenhado a nossa secretária, a senhora Emanuela, dedicando-se com afinco, com amor e com sua melhor qualidade, a sua humildade, no trabalho para a nossa população, para o nosso povo. Sei que por trás dela tem uma equipe que a ajuda e que a motiva a sempre dar passos largos para melhor atender a nossa população. Por isso, ela está de parabéns por este evento, por essa conferência, que vai agradecer e trazer grandes frutos ao nosso município. E gostaria de dizer a palavra do nosso Papa Francisco, na sua última visita ao nosso país, há uns 15 dias atrás, na Jornada Mundial da Juventude, em que ele aborda a política social como projeto essencial para a comunidade. E por isso ele aborda 3 aspectos necessários e essenciais para a realização do bem comum, que é o resgate da cultura, a responsabilidade social, com uma visão para o futuro e o diálogo. Já vimos aqui hoje pela manhã nosso irmão de Pateira resgatando um pouco da nossa cultura. Sei que mais tarde teremos aqui nossas crianças e adolescentes apresentando também.
E a atividade social, visando o futuro, essa atenção especial às crianças do nosso município. E o diálogo está acontecendo hoje com essa conferência. Que possamos saber dar proveito àquilo que nos é colocado como objetivo de vida. Tenho certeza que somos capazes de construir uma Caraíbas melhor. As dificuldades existem e elas estão aí para serem superadas. E vamos superar. Porque temos alguém lá em cima que olha para cada um de nós, para o nosso bom Deus. E quando você faz um trabalho com honestidade, e com boa vontade, e com amor ao próximo, tenho certeza que os frutos vão vir e vão vir em abundância. Para finalizar minha fala, encerro com uma grande mulher também, que abrangeu e que foi envolvida totalmente com o social, Madre Teresa de Calcutá. Ninguém cuidou tanto lá na região dela das crianças, dos doentes, como essa mulher. E eu não vou falar muito, só vou dizer que ela colocou muito bem. Quando ela disse assim, o dia mais belo, qual é? Hoje. Por quê? Porque é o amanhã incerto, o futuro pertence a Deus, e por isso é uma dádiva. E por isso hoje se chama presente. Vamos aproveitar esse hoje e abordar aquilo que é necessário para o nosso mundo crescer. Obrigado. Parabéns a todos. Queremos agradecer a Ana e Marcela, nossa escola e assistente social, que organizaram aí este grupo.